Pode seguir, Rodrigo. Tá. Boa noite a todos. Vamos entrevistar hoje a Ceci Juruá, atual presidente do Instituto Celso Furtado, lá de São Paulo. Ela é professora de economia, já trabalhou em Secretaria de Transportes para o Rio de Janeiro. E o nosso tema de hoje vai ser sobre Celso Furtado, que nos deixou tem 20 anos. E agora eu passo as palavras para a Ceci. Boa noite, Rodrigo, Marco Aurélio, professor Marco Aurélio, e os alunos presentes que estão assistindo. Em primeiro lugar, eu fico muito grata por essa oportunidade que vocês estão me oferecendo. Agradeço, fico muito feliz. Eu gosto muito de conversar com a juventude. Fui professora durante quase uma década em Brasília, na área de economia, né? Então, estou contente de estar aqui. Contem comigo. Primeiro, mas eu acho que nós, antes de começar realmente a tratar do assunto proposto, nós deveríamos fazer um meio minuto de silêncio em homenagem ao ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, que morreu hoje, e, portanto, seu enterro é a partir de hoje, nesses próximos dias. Ele foi um herói da resistência democrática na América Latina, um homem extraordinário, com uma força em matéria não só de palavras, de discurso, mas também na vida prática. Preferiu levar uma vida simples, mesmo como presidente, e isso depois de passar, acho que foram 10 anos, numa prisão terrível, escura, sozinho, entre 4 paredes. Tem um filme sobre isso que eu vi e me impressionou muito. Então, nossa solidariedade, nossa homenagem a esse homem que é praticamente um herói da nossa luta por soberania, justiça e democracia na nossa América Latina. Foram 12 anos, Ceci, e para quem se interessar tem no Netflix. Agora vamos prestar homenagem. Viva Pepe Mujica. E que o seu exemplo sirva para orientar os jovens desse nosso tempo. Pronto. Muito bem. Falando de Celso Furtado, a gente tem uma primeira pergunta, nas lentes dele, o que é subdesenvolvimento, desenvolvimento, e se o subdesenvolvimento é uma etapa anterior do desenvolvimento? Que bela pergunta, Rodrigo, muito inteligente. Eu gosto muito de falar sobre isso, e explicando, em primeiro lugar, que não se pode dizer que Celso Furtado é ou foi um economista. Antes de tudo, ele foi um cientista social, né? Ele estudou filosofia, história, economia, os grandes pensadores, Marx, Hegel, Keynes, basicamente, ele era apaixonado por Keynes também, mas ele cobriu um pouco todos os ramos das nossas ciências sociais, por isso que eu acho que fica mais adequado considerá-lo um cientista social. E não só cientista social, mas o maior de todos, um homem excepcional, porque ele não aprendeu uma teoria ou uma metodologia e aplicou ao Brasil. Pelo contrário, ele recebeu a teoria, né? Ele vive na época do pós-guerra, ele nasceu em 1920, após a Segunda Guerra, e fica adulto praticamente depois do final dessa Segunda Guerra Mundial, e existiu nesse momento uma grande preocupação com o desenvolvimento de todas as nações, mas não existia a palavra subdesenvolvimento. Os países eram chamados de pobres, atrasados. Por que era esse termo? Porque os cientistas sociais daquela época consideravam que existia um caminho para se desenvolver, um caminho histórico, havia etapas para o desenvolvimento. E esse foi o título de um livro famoso naquela época, do Rostov, Etapas para o Desenvolvimento ou Etapas do Desenvolvimento. Celso Furtado estudou a teoria, aprendeu, e quando ele volta da Europa, porque ele fez economia na Europa, aqui deixa eu fazer uma recapitulação só, ele formou-se em Direito em 1944
em seguida foi como pracinha da FEB, Força Expedicionária Brasileira, para a Itália. Quando ele volta ao Brasil, ele voltou impressionado com a Europa e ele se inscreve, então, para fazer um curso de economia na França, né? Fez um doutorado em economia, então que ele entra em contato com as teorias circulando na Europa. E não foi só ele, tem outras pessoas que já estavam preocupadas com essa questão do subdesenvolvimento. Naquele momento significava uma grande pobreza, um grande atraso em matéria tecnológica, problemas de fome, de miséria. O mundo africano, alguns países da América do Sul, ou América Central e também da Ásia, né, tinham os números muito, muito graves, merecendo atenção em matéria de educação, de comida, de saúde, esses índices básicos para que seja realmente uma pessoa com boas condições de vida. Então, ele foi estudar o desenvolvimento e depois que ele voltou da Europa, ele foi estudar a história do Brasil. E ele verificou, olha, o que dizem sobre, o que diz a teoria do desenvolvimento não se aplica ao caso brasileiro e a nenhum outro país, porque eles não podem ter o mesmo caminho. Na verdade, o subdesenvolvimento é um produto do desenvolvimento, né? Aí que ele começa a pensar a teoria do subdesenvolvimento. E ele diz isso com base nas pesquisas também de Raul Prebisch, que é outro grande estudioso, economista da América Latina, economista, considerado o melhor economista da América Latina, o Prebisch. Ele havia sido presidente do Banco Central da Argentina na década de 40, alguns anos antes, né, desse pós-Segunda Guerra, que é a partir de 45, né? Então, o Prebisch também ficou preocupado com... Estávamos todos preocupados naquele momento com o desenvolvimento, com os índices, não é, da América do Sul, e o Prebisch, estudando os países desenvolvidos e a América do Sul, ele verificou que nós não estávamos todos crescendo, né? Cresciam um pouco mais, uns cresciam mais que os outros, e a qualidade do crescimento era diferente. Quer dizer, foi o Prebisch que fez esta verificação inicial com base na macroeconomia, com base nos princípios de Keynes, né? E aí que ele teve a originalidade de dividir o mundo da economia, o mundo do comércio internacional, entre centro e periferia. O Prebisch verificou que os países do centro ao norte, né, cresciam mais em melhores condições do que os países do sul, né, que seria a periferia. Por quê? Aí que vem a pergunta, por que uns crescem mais, outros crescem menos? Por que essa dificuldade em adotar aquele mesmo caminho? E é o Celso que vai descobrir essa dificuldade. Eles, olha, na verdade, o desenvolvimento, tal como é estudado, né, ele tem a ver com o progresso tecnológico. Os países se desenvolvem à medida que eles incorporam tecnologias novas que permitem aumentar a produtividade do trabalho. Isto é, eu pensei, como mulher, eu penso sempre numa reunião de bordadeira. Você pode botar 10 mulheres, né, numa sala bordando à mão, ou você pode botar 3 ou 4 mulheres com as máquinas que produzem o bordado. Então, você vai ter um aumento de produtividade, ou seja, o produto resultante do trabalho de cada elemento é maior, né? É mais intenso quando você tem a máquina do que se você trabalha à mão, né? O que marca o início da industrialização na Europa é a máquina do James Watt, na segunda metade do século XVIII, né? E ali é o início da industrialização. É no século XVIII que a gente sai do trabalho em grupos, que se chamavam... Eu não sei bem o nome antes, mas não sei se você me ajuda, não sei. Mas era basicamente o trabalho manual, não é? E as pessoas... E você tinha a classe que fez a acumulação
de lucros, de fortuna naquele momento era com base no comércio, né? Quando você tem a máquina, já muda. É quando nós passamos do sistema mercantil para o sistema industrial. É no século XIX. Então, o Celso tinha isso muito claro, né? Esse desenvolvimento dos países avançados, e naquele momento eram Inglaterra, Estados Unidos, o momento que o Celso está vivendo, né? Após a Segunda Guerra Mundial. Inglaterra, Estados Unidos, a Alemanha, que disputavam o primeiro lugar com a Inglaterra, Japão e outros chegando. Então, nesse momento, era o progresso técnico. E o que é o progresso técnico? É uma máquina, não? Na Inglaterra foi a máquina de tear, né? Para a produção, para a indústria têxtil. Mas havia outras máquinas surgindo. Aí quem responde é a engenharia, não sou eu. Eu só sei o que são máquinas de progresso técnico. O progresso técnico permite que a produtividade por pessoa empregada aumente. É como eu digo, se você tinha 10 bordadeiras, agora com 3 ou 4, você faz o produto das 10. Ou seja, o produto por trabalhador é maior. E a esse produto maior corresponde também um aumento salarial, claro, né? E depois resulta desse aumento salarial, resulta e desse acréscimo de renda, não é, que você tem introduzindo o progresso técnico, a máquina, você tem um excedente também, um excedente econômico. E esse excedente econômico tem que se repartir entre o capital e o trabalho, ou seja, o industrial, aquele que comprou as máquinas e montou a fábrica, e os operários, aqueles que trabalham. Então, a sequência do progresso técnico vai depender da repartição do excedente, né? É aumento de salário ou é aumento de lucro? E esse lucro vai ser utilizado num consumo supérfluo ou vai ser utilizado para a compra de outras máquinas, né? O Celso está analisando desse ponto de vista, e esse foi o novo, porque ele diz, lá eles podem fazer isso, nós não fazemos, porque nós somos os fornecedores de matéria-prima para aquela industrialização. Quer dizer, no caso da indústria têxtil, por exemplo, nós sabemos que o algodão vinha em grande parte do Brasil e dos Estados Unidos, né? Para as máquinas inglesas, depois alemãs, depois outras. Então, nós não temos esse progresso técnico instalado por nós, ele está instalado naqueles países que nos compra a matéria-prima, né? Mas foram eles que descobriram, o lucro é para eles, o excedente é deles, e eles vão reutilizar esse excedente em outras indústrias, em outras atividades econômicas. Nós não, né? Nós cedemos a matéria-prima a um preço muito mais barato, nós não temos condições daqueles descobrimentos, daquele avanço técnico que eles tiveram, então nós somos a periferia. Mas, dentro da periferia, nós temos uma classe de renda mais alta, que, no caso de atividade agrícola, são os donos da terra, e essa que não era burguesia, né, era uma aristocracia, digamos, latifundiária, em grande parte dos países. Essa aristocracia fundiária, ela vai querer ter acesso aos mesmos bens de consumo que são utilizados lá nos países centrais, né? Naquele centro rico que está progredindo e que está aplicando as últimas novidades das técnicas modernas. E ao aplicar seu lucro na compra daqueles bens, através do comércio internacional, ela está desviando a poupança nossa, né, para o enriquecimento e o progresso dos países do centro. Então, isso nos dá uma condição muito desfavorável na situação atual. E aí ele dá exemplos também. Ele diz, por exemplo, isso vem há muito tempo. Vocês lembram da colônia? Né? Qual foi a primeira riqueza que o Brasil produziu no tempo colonial? Foi o açúcar. Mas o açúcar, quem lucrava com açúcar não era brasileiro, né? Por quê? Os navios, as fábricas, as máquinas, né,
que eram os dois setores onde mais se geravam lucros da atividade da plantação açucareira no Brasil, eles eram de portugueses e holandeses. E aqui no Brasil, como nós tínhamos basicamente um trabalho escravo, ou outro, não era só trabalho escravo, como dizem, mas as pessoas não tinham acesso aos lucros, então o excedente não vinha para cá. Nós éramos pura e simplesmente plantadores sem salário, né? Quem ficava com lucro, com salário todo, era na Europa, basicamente, naquele momento. E assim foi, assim continuou. E eu ainda lembro também que nós tivemos uma pessoa que quis ser um industrial no Brasil, o Barão de Mauá. Não sei se vocês conhecem. O Barão de Mauá, primeiro ele foi presidente da Praça Comercial aqui, que era um lugar onde se faziam negócios e basicamente onde se determinava a taxa de câmbio. E o Mauá juntou um certo dinheiro, ele tinha trabalhado numa firma inglesa, no comércio de importação, e ele pensou em aplicar aquele capital que ele tinha reunido durante 15 anos, aproximadamente, nas atividades interiores. Olha, vou fazer igual o pessoal faz nos Estados Unidos. Como é que o pessoal nos Estados Unidos faz? Estava se desenvolvendo naquele momento, naquela época, metade do século XIX, a sociedade por ações, né? Você não tem todo o capital, mas você organiza uma SA e você faz uma atividade, lança uma indústria. E o Mauá foi absolutamente fantástico, porque ele vai aplicar o seu capital, junto com outros amigos, né, que também tinham um excedente, um capital excedente sem uso, ele vai aplicar nas duas atividades básicas daquele momento, por um lado ferrovia, por outro lado a produção de navios. E ele teve muito sucesso. Sem nenhum auxílio do governo, ele implantou a primeira ferrovia brasileira, pequenininha, com 16 a 18 quilômetros, a estrada de ferro Mauá. E ele foi o primeiro também que utilizou o método de reunião de intermodalidades. Então, ele despachava as mercadorias daqui, do porto no Rio de Janeiro, por navio, até a praia de Mauá, em frente, atravessava a Bahia, depois ele tinha uma carruagem que levava também o material, não é, destinado a subir a serra para Petrópolis e as regiões próximas. Então, Ceci, vamos voltar para o Keynes. O Mauá é interessantíssimo, mas vamos voltar para o Keynes, porque hoje a gente tem pouco tempo e hoje a gente só fala com ele, sobre ele. Será que ficou claro? Quer dizer, isso é que eu gosto, porque ficou claro para os alunos. Quer dizer, essa foi a primeira grande inovação ou descoberta de Celso Furtado. Então, ele é um cientista social, ele não é um economista, né, que usou os conhecimentos da economia de Keynes, mais a história do Brasil, para desafiar os grandes senhores das ciências da época. Olha, gente, isso que vocês estão dizendo não é verdade. O subdesenvolvimento é algo diferente do desenvolvimento. O caminho de vocês foi o desenvolvimento, estão no centro. O nosso caminho foi do subdesenvolvimento, porque nós não temos acesso a essa tecnologia, nós não temos acesso ao excedente, e ainda contribuímos com a nossa poupança para que vocês ampliem o seu mercado consumidor dos novos produtos. Isso é um. O subdesenvolvimento, então, é uma etapa autônoma, é uma etapa independente. Ele é produto do desenvolvimento. Então, ele é autor da teoria do subdesenvolvimento. Eu acho isso extraordinário. Eu não conheço outro cientista social no Brasil que tenha tido essa capacidade de formular, né, uma metodologia própria para fazer pesquisa na área de ciências sociais. Então, essa eu acho que é a característica inicial do Celso Furtado, é o que marca desde o início a genialidade desse homem. Vocês são de acordo? Muito interessante, né? O subdesenvolvimento e o desenvolvimento são dois espectros do comércio internacional, né? Como a senhora Claro. São dois produtos onde uns têm muita chance, né, de acumular, de fazer produtos novos, com base na matéria-prima que os outros fabricam, não é? As matérias-primas são menos
não recebem o mesmo valor do comércio internacional que o produto industrializado. Com isso, uns ficam ricos e outros empobrecem relativamente. Amplia-se o fosso. Agora, para dar continuidade, para caber no nosso tempo, e o Celso Furtado como um cara da política, de fazer projetos, ele foi o primeiro ministro do planejamento. Pode falar um pouco para a gente do... Ele trabalha na CEPAL. Isso é que é importante também, Rodrigo, eu faço a passagem rápida. Você quer o que antes? O plano de metas ou... O plano trienal, no caso, metas ou JK? O plano trienal, O Celso Furtado e o Prebisch se reúnem na CEPAL, tá? A Comissão Econômica para a América Latina, criada pela ONU em 1949. Depois, Celso Furtado vai trabalhar no BNDES, né? Ele vai trabalhar num estudo econômico sobre o Brasil. Ele começa a crescer, porque ele realmente, o método estava correto, tanto dele quanto de Prebisch. Então, eles têm, quer dizer, quando eu entrei na faculdade, eles tinham um destaque magnífico dentro da intelectualidade brasileira e já eram reconhecidos como pessoas geniais. E ele trabalha no plano de metas com o Juscelino depois, e quando chega o Jango, ele também é convidado para ministro do Planejamento. É isso que você gostaria que falasse agora? Sobre a questão? Trabalhou em ambos, então. O plano trienal, E o plano trienal, pois mas tudo que diz respeito a Celso Furtado, as teorias, as teses deles, você tem que colocar na história, porque é isso que ele nos ensinou. O que ele nos disse? A teoria econômica sem história, ninguém entende, não quer dizer nada. Né? Ela só tem um sentido real quando ela está imersa na história, na cultura dos povos e na maneira de ser, não é? Que é cultura. Então, o plano de metas também, ele começa, né, depois, na verdade, o plano trienal, ele começa com a deposição do Jânio. O Jânio, em 1962, foi isso? 62, ele, que era o presidente do Brasil, ele renuncia, sem explicar muito bem por que ele está renunciando. Jango é o vice-presidente, tem que assumir, mas Jango está em viagem à China, né? E aí começa uma campanha contra a posse do Jango, que ele teria direito como vice-presidente, porque o comunismo, né, o fantasma do comunismo, graças à intervenção do Brizola, o Jango volta, assume, né, e convida o Celso Furtado para trabalhar num plano trienal. E um plano trienal que ele teve que fazer em 90 dias, o que eu acho extraordinário. Por que tinha que fazer em 90 dias? Porque haveria um plebiscito no início de 63 para decidir se o país queria ser parlamentarista, que estava implantado desde a renúncia do Jânio, ou se o país queria voltar a ser presidencialista. Então, para ser presidente, que é o presidente com todos os direitos, o João Goulart, né, disse assim, olha, Celso, estou precisando aí de um programa de ação, que toma o nome de plano trienal, e o único homem, eu acho, capaz de fazer, de organizar, de fazer uma equipe e de apresentar um plano de desenvolvimento era o Celso Furtado, porque não se deve misturar o plano de metas com o plano trienal. O plano de metas foram grupos de trabalho, né, designados para setores específicos do governo Juscelino, automóvel, saneamento, teletransporte. Estudava só aqueles setorzinhos, olha, o Brasil precisa disso. Já o plano de metas, não. O Celso fez o primeiro plano global de economia brasileira, né? E essa é uma parte que eu conheço, não vou falar muito para respeitar o tempo, vocês vão me orientando, por favor. Por quê? Porque eu estudei na França. Eu estive na França a partir de 68, estudei algum tempo, meio ano com o Celso Furtado, fui monitora da cadeira que ele tinha na Sorbonne, tá? E observei a importância do planejamento na França. Quer dizer, no Brasil, o planejamento era visto como algo de que a direita desconfiava. Isso é coisa de mundo socialista, União Soviética, porque a União Soviética foi a primeira
a fazer um planejamento global da sua economia. E foi um sucesso, tanto que eles, rapidamente, eles alcançaram um desenvolvimento muito próximo daquele nível de desenvolvimento dos americanos e de outros líderes da época. Mas a França, ninguém falava, é interessante isso. Por quê? Porque a França tinha um planejamento numa democracia. Então, aqui vendeu-se a ideia de que o plano era algo comunista, de país comunista, que precisava de terror, disso e daquilo. E não é verdade. A França tinha, desde o final da década de 50, o chamado planejamento indicativo e global. Quer dizer, estudava-se todos os setores, estudava-se o excedente, e o plano consiste basicamente em saber como é que eu vou aplicar o meu excedente, ou, em outras palavras, a poupança ou o capital disponível. Quais setores precisam, né? Estão precisando de um avanço tecnológico, né? Para que eu consiga taxas de crescimento econômico boas e para satisfazer os desejos do meu povo. Isso na França foi importante. Então, a França, o planejamento consistia em fazer um estudo global, ter vários setores onde se poderiam fazer os investimentos, mas eles colocavam para os sindicatos as alternativas possíveis. E eram os sindicatos e associações profissionais que diziam, olha, queremos crescer tanto de consumo e tanto de capital, de investimento, novos ramos, ou queremos consumir menos para poupar mais e investir mais? A opção era social. A França é um exemplo de um plano global, democrático, com ampla consulta à população. E foi isso que o Celso Furtado ofereceu, entende, ao Jango. Vocês vejam a importância, né? E ele conseguiu fazer isso em 90 dias. Né? Eu não sei como que ele conseguiu. Um plano global, setorial, para o Brasil em 90 dias, que a viúva... Você chega um pouquinho mais perto para o pessoal ver o título. Olha só. Arquivos do Celso. Esse foi... Nós devemos agradecer a Rosa Furtado, viúva do Celso, que reimprimiu o plano trienal, e eu tive acesso a ele comprando num sebo, não é? Mas é uma obra fantástica, onde ele designa os objetivos centrais. Naquele momento, e nesses 3 meses, tá? O que era importante era a inflação. Né? Em primeiro lugar, tem que tomar essa inflação, porque a inflação, naquele ano de 63, que antecede o golpe de abril de 64, estava caminhando para os 100%. E isso, há muito tempo, não se via essa taxa inflacionária de 100% no Brasil. Então, tinha como meta a inflação, tinha que fazer Os setores escolhidos foram a reforma fiscal, a reforma bancária, não é? E o plano encaminhava, inclusive, o governo para a criação de um banco central, que ainda não existia. O Getúlio já havia tentado um banco central lá em 35, 36, quando o Oswaldo Aranha, ministro da Fazenda, negociou com o Niemeyer, representante do banco inglês, sobre um banco central, mas nunca conseguiu. Então, agora, novamente, vinha a ideia do plano de um banco central. Celso apresentou isso, foi aprovado, né? E no plebiscito ganhou o presidencialismo. Quer dizer, então, o plano, eu acho que teve essa importância. Por um lado, oferecer algo muito novo no mundo capitalista ao Brasil, né? Com uma solução para as questões, uma reforma bancária também estava incluída no plano trienal, né? Por isso é plano de metas, tem que combater a inflação, tem que ter uma reforma bancária, uma reforma fiscal e uma outra que eu esqueci, sinceramente. Bancária, fiscal, era mais a questão monetária que importava, né? Quer dizer, recursos para continuar a industrialização sem aquela inflação de 100%, né? E continuar o crescimento, o desenvolvimento do tempo do Getúlio. Ou seja, era um plano de industrialização, uma preocupação da macroeconomia, não é?
e da estabilidade monetária, quer dizer, esse fantasma, a inflação sempre foi um fantasma nos países, não é, subdesenvolvidos. Eu acho que, basicamente, naquele momento tinha que combater, e, claro, tinha os outros objetivos, mas que não eram ainda estudados nesse curto prazo de 3 meses, que era combater a concentração de renda, né? Industrializar, continuar a industrialização, que já estava bem adiantado, o Brasil foi líder, logo no início, ele fala que o Brasil teve uma liderança imensa desde que o Getúlio assumiu, quer dizer, ele teve um crescimento econômico de 5 e tanto por cento, bem maior do que os outros países da América Latina tinham conseguido. Então, ele queria continuar o crescimento, continuar a industrialização, não é? E atacar os problemas de concentração fundiária, isso era importante, concentração de renda, né? E, inclusive, era isso, um plano trienal, né? E um Ministério do Planejamento para isso. Ceci, aproveitando o gancho, o tempo já está para se esgotar, umas últimas palavras. A senhora mencionou Getúlio, qual era a visão do Celso Furtado sobre Getúlio? Olha, o Celso Furtado, ele dá toda a impressão que ele aplaudiu a gestão do Getúlio, né? O Getúlio tirou o Brasil daquela condição de país subdesenvolvido, com oligarquias, com dificuldades em todas as frentes da economia, com um produto de mercado internacional financiado por recursos do mercado internacional, que foi o café, não é? Você não tinha dinheiro internamente para defender os preços do café no mercado internacional, então fez um acordo com o Barão de Rothschild para sustentar esses preços através de um financiamento estrangeiro, de uma moeda estrangeira. Estava ruim. O Celso percebeu tudo isso, faz muitos elogios assim, ao desenvolvimento que o governo getulista propiciou ao Brasil, e ele diz mais, uma coisa que não se dá muita atenção e que é importante, ele diz assim, olha, o Getúlio não foi um ditador. Justamente o sucesso do Getúlio consiste principalmente em ele ter evitado uma ditadura militar. Porque quando houve a demissão do Washington Luiz, presidente, em 1930, não é o pessoal do Getúlio que demite o Washington Luiz, são um trio de militares chefiados pelo Tasso Fragoso. Existe até no Rio uma rua, aqui na Zona Sul, em homenagem ao Tasso Fragoso. O Getúlio estava vindo do Sul com seu pessoal, pela Aliança Liberal, e assumiu a chefia porque ele era o chefe político, ele é o candidato que tinha, embora derrotado, as eleições foram consideradas não corretas, o Getúlio é que devia assumir o cargo de presidente. E a habilidade dele consistiu em evitar que o governo da nação ficasse com militares, mas ficasse com um civil que soube negociar com as lideranças civis, porque havia muita liderança civil. O Getúlio não fez tudo sozinho, né? Ele teve uma assessoria e uma participação da burguesia local, que queria crescer, muito grande, né? Então, em lugar de ser um ditador, ele foi a pessoa que, por saber conciliar militares e lideranças civis, ele ficou no poder, não é? E foi uma liderança civil que teve sucesso, né? Porque o que ele propôs foi o desenvolvimento. E ele foi também o líder desenvolvimentista. Então, o Furtado reconhece tudo isso, quer dizer, tanto que ele trabalhou no BNDES, depois ele vai, não é, para a equipe do Juscelino, para a equipe do Jango, né? O Jango, o que era? Era um continuador do governo trabalhista, né? Então, ele está de acordo, ele elogia Getúlio, tanto do ponto de vista de realizações, quanto do ponto de vista político, propriamente dito, né? A capacidade dele de negociação e de reunir as pessoas em torno de si. Inclusive, ele reconhece, todos reconhecem, quer dizer, houve muita campanha por outras razões. Na verdade, a impressão que nós temos é que havia um grupo de países desenvolvidos que não via com bons olhos o crescimento do Brasil, né? O Brasil grande, com uma população imensa, com um mercado fantástico,
se seguisse por aquela trajetória, seria um sucesso em matéria de industrialização. Seríamos hoje realmente um país desenvolvido. E o Furtado também aponta, logo no final do governo, ele diz assim: esse caminho que alguns estão querendo trilhar não é bom, pode impedir o desenvolvimento do Brasil. Que caminho era esse? A chegada de firmas basicamente americanas, mais outras, né, que se transnacionalizavam, vinham para o Brasil, colocavam uma sede aqui, mas, na verdade, trabalhavam com objetivos dos seus países de origem, essencialmente Estados Unidos. E estavam começando a colocar a reboque dos seus projetos as empresas estatais. Ele percebeu isso naquele momento e avisou, né, por esse caminho não é bom para nós. Que elas venham para cá e elas definam objetivos para a economia brasileira que interessam mais a seus países de origem do que aos brasileiros, isso não vai dar certo. Quer dizer, por aí nós não trilhamos um bom caminho. Enfim, você disse que o tempo estava chegando, eu não olhei o relógio, nós estamos quase nos 40 minutos ou já ultrapassamos? Ainda não, Ceci, não ultrapassamos. É uma pena, a gente tem muita coisa para falar sobre o Celso, sobre o pensamento dele, né? Ele é um homem de uma envergadura gigantesca, ainda não completamente estudado. O Celso era sintético na maneira dele se expressar, ele não era um falastrão. Eu Ele tenho fazia livros, Marco Aurélio. Você sabe quantos livros o Celso publicou? 50? Quase. Mais de 30 e tantos. Né? E em várias línguas, inglês, francês, lá eu não guardei de cabeça, mas também no Oriente, na África, sabe? Muito, muito. Ele escrevia loucamente, ele tinha uma necessidade de escrever muito grande. Ele foi um gênio, um homem extraordinário, entende? E com essa marca que eu digo a vocês, a gente tem que guardar, né? Porque no Brasil existe, muitas vezes, as pessoas são muito submissas ao que vem de fora, como teoria, como ciência. E justamente a primeira qualidade do Celso foi olha, não vou obedecer, eu acho que não está certo, eu vou falar e vou dizer o que é certo. E ele ganhou, né? E ele ganhou de gente grande, de gente importante no mercado internacional. Eu acho que isso deve ser um estímulo para os alunos atuais. Vamos contestar, gente. Eu queria agradecer a Ceci Vieira Juruá, que é uma formuladora, uma profunda conhecedora do nosso país, que tem contribuído durante muitas décadas para ajudar a gente a entender aí também o que é o Brasil, né? Ter tido o privilégio de trabalhar e conhecer o Celso faz de você também uma das pessoas próximas da primeira geração de discípulos dele. Não há muitos por aí ainda, né, Ceci? Não, há poucos assim, porque as pessoas vão parando no meio do caminho, né? Eu já estou com mais de 80 anos, então muita gente já pensou. Mas assim, eu queria te agradecer enormemente aí, tá, Ceci? Vamos ver se eu te levo lá na UF agora, eu vou combinar lá com as pessoas para ver se a gente consegue te levar lá para dar uma palestra sobre muitas questões aí que ficaram em aberto ainda, mas que no espaço que a gente teve, certamente desperta aí o apetite, né, intelectual. Eu tenho muito prazer. Eu acho que o Celso pensou muita coisa importante que interessa aos alunos e vai dar incentivo, entende, para o pessoal da geração mais nova seguir esse caminho, que foi um caminho de brilho e de amor ao Brasil e ao povo brasileiro. Isso não ficou ainda bem claro, mas eu espero que a gente tenha condições de aprofundar esse tema. Sem dúvida. Queria agradecer também ao Rodrigo de Sá Leitão, que tem sido aí uma pessoa que já está bebendo dessa água já faz algum tempo. O Rodrigo hoje ele já é uma pessoa que tem um conhecimento avançado sobre todas essas questões e que está aqui gentilmente também nos ajudando, né? Foi um ex-aluno da UF, engenheiro mecânico, e, portanto, mostrando aí que as engenharias também podem se inserir dentro do debate, do grande debate brasileiro, né? Então, queria te agradecer aí também enormemente, Rodrigo. Eu, infelizmente, vou ter que parar a gravação. E aí,
já desde já agradecendo também os alunos que estão aqui. Né? E eu também sou muito grata a você. Quer dizer, obrigada, Marco Aurélio, obrigada, Rodrigo, obrigada, alunos. Estou sempre à disposição. Eu gosto desse contato. Só temos a agradecer e também a gente viu aqui no chat bons pensamentos aqui do Thales, né? Perguntando da atualidade do agronegócio, do subdesenvolvimento que continua. E ele também está com uma dúvida aqui que o Marco Aurélio respondeu sobre o plano de metas e o plano trienal. Ok. Muito obrigado. Então, o próximo capítulo é Ceci Juruá, lá na Praia Vermelha de Niterói. Um abraço a todos. Obrigada, um abraço também.